As bem-aventuranças, o caminho da verdadeira felicidade. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Neste momento, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os bons Espíritos inspirem nossas palavras e, sobretudo, os nossos sentimentos. Que cada coração aqui presente encontre consolo para suas dores, a esperança para os seus desafios e coragem para seguir em frente. Que possamos compreender que o Evangelho não é apenas um livro para ser estudado, mas um roteiro para ser vivido. Fica conosco, Mestre Jesus, assim seja. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a fazer uma pequena viagem no tempo. Feche os olhos por um instante, se isso lhe for confortável. Imagine uma manhã clara nas proximidades do mar da Galileia. O sol começa a iluminar suavemente as colinas. Uma brisa leve movimenta as árvores. O canto dos pássaros rompe o silêncio daquela manhã. Pessoas chegam de todas as direções. Há pescadores que interromperam seu trabalho, mães trazendo seus filhos, idosos apoiados em cajados, enfermos em busca do consolo. Homens e mulheres marcados pelas lutas da vida. Cada um carrega uma história. Alguns perderam pessoas queridas, outros enfrentaram doenças. Há quem esteja decepcionado consigo mesmo. Há quem tenha sido injustiçado. Há quem simplesmente procura um motivo para continuar. Entre eles, poderíamos estar nós, porque apesar de separados por quase 2000 anos, as dores humanas continuam muito parecidas. Também carregamos preocupações, também enfrentamos perdas, também buscamos respostas, também desejamos ser felizes. Podem abrir os olhos agora. Então Jesus sobe uma pequena elevação. Não há palácio, não há trono, não há guardas, não há riqueza. Apenas um mestre e uma multidão sedenta de esperança. Todos aguardam suas primeiras palavras. Talvez muitos esperam ouvir um plano para mudar o governo. Talvez outros imaginem um discurso sobre a riqueza, poder ou vitória sobre os inimigos. Mas Jesus surpreende a todos. Ele começa falando de felicidade. Não a felicidade que depende das circunstâncias, mas da felicidade que nasce dentro da alma e pronuncia palavras que atravessam os séculos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos. À primeira vista, essas palavras parecem contrariar toda a lógica do mundo. Como alguém pode ser feliz em meio às aflições? Como a mansidão pode ser uma força? Como o perdão pode libertar mais quem perdoa do que quem é perdoado? E é justamente aí que encontramos a beleza do Evangelho. Jesus não oferece uma felicidade baseada no que possuímos. Ele aponta para uma felicidade construída pelo que nos tornamos. É uma felicidade que não depende da ausência de dificuldades, mas a maneira como atravessamos cada uma delas. À luz da doutrina espírita, compreendemos que a vida não se limita a uma única existência. Somos espíritos imortais, criados por Deus para progredir. Cada experiência, alegre ou dolorosa, pode contribuir para a nossa evolução quando é vivida com fé, humildade e amor. As bem-aventuranças deixam de ser frases belas para se tornarem um roteiro de transformação. Nesta noite, convido todos nós a fazer um exercício sincero. Enquanto refletimos sobre cada ensinamento de Jesus, procuramos perguntar a nós mesmos: o que esta bem-aventurança está me ensinando hoje? Talvez descubramos que Jesus não estava falando apenas àquela multidão da Galileia. Ele continua falando conosco aqui e agora. Que possamos abrir os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração,
porque é o nosso coração que o Evangelho produz seus frutos mais profundos. O que significa bem-aventurado? Significa profundamente feliz. Não é alegria passageira, é paz da consciência, é serenidade da alma. Segundo o Espiritismo, a felicidade verdadeira nasce da evolução espiritual. Não depende das circunstâncias, depende do espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. À primeira vista, essa frase pode causar estranheza. Será que Jesus está elogiando a falta de inteligência? Certamente que não. Jesus nunca valorizou a ignorância. Ao contrário, convidou-nos a buscar a verdade, a desenvolver o entendimento e a colocar nossos talentos a serviço do bem. Então, o que significa ser pobre de espírito? No entendimento espírita, significa possuir humildade. É reconhecer que, por mais que saibamos, sempre há algo novo a aprender. É compreender que ninguém é perfeito, que todos estamos em processo de crescimento espiritual. A humildade não diminui ninguém, ela engrandece. A árvore carregada de frutos inclina seus galhos. Da mesma forma, quanto mais evoluído o espírito, mais simples ele se torna. Jesus, o espírito mais puro que esteve na terra, nasceu de uma manjedoura, caminhou entre os pescadores, lavou os pés dos discípulos e jamais buscou honrarias humanas. Esse é o maior exemplo da humildade que a humanidade já recebeu. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam que o orgulho é um dos maiores obstáculos ao nosso progresso. O orgulho fecha os ouvidos aos conselhos, dificulta o perdão, impede reconhecer os próprios erros, faz acreditar que sempre temos razão. Já a humildade abre espaço para o aprendizado. Quem é humilde pede desculpa, aceita orientação, reconhece limitações sem perder a dignidade. É forte o suficiente para dizer: eu ainda estou aprendendo. Vivemos em uma sociedade que valoriza a aparência, a competição e o reconhecimento. Muitas vezes somos incentivados a parecer melhores do que realmente somos. Mas para Deus, não importa a posição que ocupamos, importa a transformação do nosso coração. Há pessoas simples que possuem uma grande riqueza espiritual, e há pessoas cercadas de títulos e prestígios que ainda carregam enorme pobreza moral. E o verdadeiro patrimônio do espírito são as virtudes que conquista ao longo da existência. Conta-se que um sábio foi procurado por um jovem que dizia conhecer todas as respostas. O mestre apenas lhe ofereceu uma xícara de chá. Enquanto conversavam, continuou despejando o chá, mesmo quando a xícara já estava completamente cheia. O jovem exclamou: mestre, a xícara está transbordando. O sábio sorriu e respondeu: exatamente. Assim também está a sua mente. Enquanto acreditar que já sabe tudo, nada de novo poderá receber. Essa pequena história ilustra o ensinamento de Jesus. O coração humilde permanece sempre aberto ao aprendizado. Talvez a pergunta mais importante seja: em quais momentos da minha vida o orgulho ainda fala mais alto? Quando tenho dificuldade de pedir perdão? Quando não aceito uma crítica? Quando insisto em vencer uma discussão em vez de preservar o relacionamento? Essas reflexões nos ajudam a crescer. A verdadeira humildade não é pensar menos em si mesmo, é pensar menos em si mesmo e mais no próximo. É por isso que Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque somente um coração humilde consegue acolher plenamente os ensinamentos do Evangelho. E somente quem reconhece que ainda está aprendendo permanece disponível para evoluir. Que possamos, cada dia, trocar o orgulho pela simplicidade, a vaidade pelo serviço e a necessidade de ter razão pelo desejo sincero de amar. Este é o primeiro passo para o reino de Deus começar dentro de nós. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Talvez essa seja uma das afirmações de Jesus que mais despertem perguntas. Como pode alguém que sofre ser chamado de bem-aventurado? Será que Jesus estava dizendo que o sofrimento é bom? Não.
Jesus nunca exaltou a dor por ela mesma. Ele consolou os enfermos, enxugou lágrimas, alimentou os famintos e acolheu os que estavam abatidos. O sofrimento não é um objetivo da vida, mas pode tornar-se um poderoso instrumento de crescimento quando compreendemos seu sentido. E é justamente isso que o Espiritismo nos ajuda a entender. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma das mais belas explicações para as dores humanas. Sem a imortalidade da alma e sem a pluralidade das existências, muitas dores parecem justas. Por que uma criança nasce com limitações? Por que alguns parecem receber tanto, enquanto outros quase nada possuem? Se olharmos apenas para uma única existência, talvez não encontremos respostas satisfatórias. Mas quando compreendemos que somos espíritos imortais, percebemos que Deus não castiga, Deus educa. Sua misericórdia nunca falha. Cada experiência da vida possui um propósito de aprendizado. Isso não significa que devemos dizer a quem sofre: você está pagando alguma coisa. Essa nunca foi a postura de Jesus. Diante da dor, antes de qualquer explicação, vem um amor. Antes da teoria, vem um abraço. Antes da resposta, vem a compaixão. O verdadeiro espírita não julga o sofrimento alheio. Ele acolhe, ele escuta, ele consola. Como fazia o mestre? Há sofrimentos que nós mesmos criamos. São consequências naturais de nossas escolhas. Outras fazem parte das provas que aceitamos antes de reencarnar para fortalecer virtudes ainda frágeis. Existem também dores que não compreendemos imediatamente. Está tudo bem. Nem sempre entendemos o motivo de cada lágrima, mas podemos confiar que nenhuma lágrima é ignorada por Deus. Há uma imagem muito bonita. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem observa de longe vê apenas os golpes de martelo. Parece destruição. Mas o escultor enxerga uma obra-prima escondida na pedra. Assim também acontece conosco. Muitas vezes enxergamos apenas golpes da vida. Deus, porém, contempla o espírito que estamos nos tornando. Cada dificuldade vencida fortalece nossa fé. Cada renúncia desenvolve nosso amor. Cada perdão amplia nossa liberdade. Cada lágrima sincera pode irrigar sementes de esperança. Lembremos-nos de um exemplo inesquecível. Quando Jesus carregava a cruz rumo ao Calvário, parecia derrotado aos olhos do mundo. No entanto, aquele era o maior triunfo do amor sobre o ódio. A cruz não foi o fim, foi a passagem para a ressurreição. Assim também acontece conosco. Nenhuma noite permanece para sempre, nenhuma dor dura eternamente. Nenhuma prova é maior do que a nossa capacidade de aprender e crescer com o auxílio de Deus. Talvez alguém esteja vivendo um luto, talvez enfrente uma enfermidade, talvez carregue preocupações com o filho, com o casamento, com o trabalho ou com a solidão. Se hoje existe uma lição e aflição de seu coração, lembre-se desta promessa de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não promessa de que nunca mais sofreremos, é promessa de que jamais sofreremos sozinhos. Deus caminha conosco, Jesus permanece ao nosso lado, e os bons espíritos nos inspiram continuamente. E o tempo, esse grande servidor de Deus, transforma as feridas em cicatrizes e cicatrizes em sabedoria. Ao final de cada prova, descobrimos que não somos mais os mesmos. Estamos mais humildes, mais pacientes, mais misericordiosos, mais próximos do Cristo. Talvez seja esse verdadeiro consolo prometido por Jesus. Não apenas retirar a nossa dor, mas transformar a nossa alma através dela. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vivemos em um mundo onde muitas vezes ser manso é confundido com ser fraco. Mas Jesus nunca disse, bem-aventurados os covardes. Ele disse, bem-aventurados os mansos. Existe uma enorme diferença.
A covardia nasce do medo, a mansidão nasce da força. É muito fácil responder uma ofensa com outra ofensa. É fácil levantar a voz. É fácil perder o controle. Difícil é conservar a serenidade quando tudo ao redor nos convida ao desequilíbrio. Essa é a verdadeira vitória do Espírito. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a cólera é uma das maiores paixões que nos atrasam no nosso progresso espiritual. Quando a raiva domina o coração, a razão perde espaço. Quantas palavras duras já pronunciamos em uns instantes de irritação? Quantos relacionamentos foram abalados por alguns minutos de descontrole? E depois que a tempestade passa, resta o arrependimento. Jesus não nos convida a outro caminho, o caminho da paz. Ser manso não significa aceitar a injustiça. Jesus expulsou os vendedores do templo quando viu a casa de oração transformada em mercado. Mas sua firmeza jamais foi movida pelo ódio. Foi guiada pelo amor e pela justiça. Isso nos ensina que podemos ser firmes sem sermos agressivos. Podemos defender a verdade sem humilhar quem pensa diferente. Podemos corrigir sem ferir. Uma antiga história conta que 2 monges atravessaram um rio. Na margem, encontraram uma senhora que não conseguia passar. Um deles a colocou nos braços e levou até o outro lado. Seguiram viagem. Horas depois, o outro monge, incomodado, perguntou: como você pode carregar uma mulher se nossa disciplina não permite este contato? O primeiro respondeu com serenidade: eu a deixei na outra margem e você ainda continua carregando-a. Quantas vezes fazemos o mesmo? Alguém nos ofende por alguns minutos e nós carregamos aquela mágoa por dias, meses, às vezes anos. Quem sofre mais com isso? A outra pessoa ou nós mesmos? Guardar ressentimento é como carregar um peso necessário durante uma longa caminhada. Perdoar não muda o passado, mas liberta o presente. A mansidão também revela-se dentro do nosso lar. É ali que somos verdadeiramente testados. É fácil ser educado com quem encontramos por poucos minutos. Difícil é manter a paciência com aqueles que convivem conosco todos os dias. Talvez Deus tenha colocado essas pessoas ao nosso lado justamente para que aprendamos a amar com mais profundidade. A família é uma das maiores escolas do espírito. Talvez possamos perguntar: como tenho reagido quando sou contrariado? Minha presença leva a mais paz ou aumenta os conflitos? Tenho cultivado a serenidade ou permitido que a irritação conduza minhas atividades? Essas perguntas não são para nos condenar, são convites ao crescimento. Se a mansidão nos ensina a controlar nossas reações, a próxima bem-aventurança nos convida a dar um passo além, a aprender a perdoar e agir com compaixão. É isso que veremos em Bem-aventurados os misericordiosos, um dos ensinamentos centrais de Jesus e da vivência cristã segundo a doutrina espírita. Há uma pergunta que merece acompanhar toda a nossa existência. Como desejo ser tratado por Deus? Todos nós responderíamos da mesma maneira, com paciência, com compreensão, com perdão, com misericórdia. Mas então surge outra pergunta. É assim que tenho tratado as pessoas que Deus colocou no meu caminho? Jesus não afirmou que bem-aventurados são os perfeitos, porque perfeitos ainda não somos. Ele declarou: felizes aqueles que aprendam a ser misericordiosos, porque a misericórdia é o amor em ação. É a capacidade de compreender as limitações humanas sem deixar de acreditar na possibilidade de transformação. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a verdadeira misericórdia não consiste apenas em perdoar. Ela começa muito antes. Começa na indulgência. A capacidade de olhar para as imperfeições do outro, lembrando-nos das nossas próprias imperfeições.
Quantas vezes somos severos para julgar os outros e extremamente benevolentes para justificar nossos próprios erros? Quando erramos, dizemos: foi um momento difícil, eu estava cansado, não era a minha intenção. Mas quando o outro erra, rapidamente concluímos: ele é assim. Jesus nos convida a inverter esta lógica. Antes de condenar, compreender. Antes de criticar, acolher. Antes de apontar, orar. Existe uma antiga história que ilustra essa verdade. Certa vez, um homem caminhava por uma estrada quando encontrou um viajante caído. Muitos passaram por ele. Alguns olhavam, outros fizeram comentários, alguns até lamentaram, mas seguiram adiante. Somente um parou, curou-lhe as feridas, ofereceu água, levou a um lugar seguro. A diferença entre eles não foi sentimento, foi atitude. Ter compaixão sem agir ainda é pouco. A misericórdia transforma o sentimento em ação. Jesus contou esta lição na parábola do bom samaritano. O sacerdote viu, o levita viu, mas apenas o samaritano enxergou com o coração. Talvez hoje existem muitos caídos ao nosso lado, nem sempre no chão, às vezes escondido atrás de um sorriso. Há pessoas cansadas, ansiosas, solitárias, precisando muito mais de um ouvido atento do que de um conselho. Outro ensinamento profundo desse capítulo é: perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoar não significa dizer que o erro foi correto. Também não significa esquecer. Perdoar significa romper as correntes que nos prendem ao sofrimento. Enquanto alimentamos o ressentimento, continuamos ligados ao passado. O perdão não muda quem nos feriu, mas transforma quem decide perdoar. Corrêa d'Antum, que passou pelos horrores de um campo de concentração nazista, escreveu certas vezes: o perdão é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Que profunda verdade! Quantas vezes pensamos estar castigando alguém com nosso ressentimento, quando na realidade somos nós mesmos que permanecemos aprisionados. No movimento espírita, aprendemos que ninguém cruza nosso caminho por acaso. Cada encontro possui um propósito educativo. Existem espíritos que vieram nos ensinar a amar. Outros vieram nos ensinar a perdoar. Alguns nos oferecem alegria, outros nos oferecem oportunidade de crescimento. Todos, sem exceção, colaboram para a nossa evolução, até aqueles que mais nos desafiam. Talvez a pessoa mais difícil de perdoar esteja muito próximo de você. Talvez seja alguém da família, um colega de trabalho, um amigo, ou quem sabe, a pessoa mais difícil de perdoar seja você mesmo. Quantas pessoas vivem presas aos próprios erros? Deus não deseja a nossa culpa eterna, deseja a nossa transformação, arrependimento, reparação e recomeço. Jesus jamais desistiu de alguém, nem de Pedro, que o negou, nem de Zaqueu, nem da mulher surpreendida em adultério, e nem do ladrão arrependido na cruz. Jesus acreditou na capacidade de transformação dessas almas. Quem somos nós para decretar que alguém não pode mudar? Ao final dessa reflexão, vale uma pergunta silenciosa. Existe alguém que ainda precisa perdoar? Existe alguém que precisa pedir perdão? Existe alguma dor que já não possa entregar às mãos de Deus? Que possamos sair daqui lembrando que a misericórdia é uma ponte. Quando a oferecemos ao próximo, também construímos o caminho pelo qual a misericórdia divina alcança nosso coração. Porque o reino de Deus, ninguém cresce julgando. Todos crescem aprendendo a amar. Depois de aprendermos sobre a misericórdia, Jesus nos convida a olhar dentro de nós mesmos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando ouvimos a palavra pureza, muitas vezes imaginamos que alguém jamais erra. Mas Jesus não estava falando de perfeição. Falava de sinceridade, de um coração sem máscaras.
de uma consciência que busca todos os dias aproximar-se do bem. A pureza de coração não significa nunca cair, significa levantar-se sempre com desejo de ser melhor. É olhar dentro de si com honestidade, reconhecer as próprias imperfeições sem desânimo, mas também sem acomodação. No Evangelho, Jesus coloca uma criança diante dos discípulos e diz: se não fizermos como criança, não entraremos no reino dos céus. Ele não estava exaltando a infância pela falta de conhecimento. Estava destacando as qualidades que frequentemente perdemos ao longo da vida. A simplicidade, a confiança, a humildade, a capacidade de perdoar rapidamente, a ausência de malícia. À medida que crescemos, acumulamos títulos, bens, conhecimentos. Mas também podemos acumular o orgulho, a vaidade, ressentimentos e preconceito. A reforma íntima consiste justamente em tirar essas camadas que esconde a nossa essência espiritual. Allan Kardec explica que a pureza de coração está ligada ao desapego das paixões inferiores. Isso não significa deixar de sentir, significa educar os sentimentos. O orgulho pode transformar um elogio em vaidade. O egoísmo pode transformar uma conquista em motivo de superioridade. Mas o amor transforma qualquer conquista em oportunidade de servir. Há uma imagem muito bonita. Imagina um lago. Quando suas águas estão agitadas, não conseguimos enxergar o fundo. Mas quando as águas se acalmam, tudo se torna claro. Assim é a nossa alma. Quando cultivamos a ira, a inveja, a maledicência e o egoísmo, nossa visão espiritual fica turva. Quando buscamos a paz interior, começamos a perceber Deus agindo em nossa vida. É por isso que Jesus afirmou: porque verão a Deus. Não significa vê-lo com os olhos do corpo, mas percebê-lo nas pequenas coisas, na beleza de um amanhecer, no sorriso de uma criança, na força recebida durante uma dificuldade, na inspiração para recomeçar, na paz que nasce durante uma oração sincera. Existe uma frase muito conhecida que diz: os olhos veem aquilo que o coração está preparado para enxergar. Um coração endurecido encontra motivos para reclamar. Um coração iluminado encontra razões para agradecer. A realidade pode ser a mesma. O olhar é que muda. A doutrina espírita nos convida diariamente à reforma íntima. Essa talvez seja a tarefa mais difícil da existência. É mais fácil corrigir o comportamento dos outros do que reconhecer nossas próprias sombras. É mais fácil apontar os defeitos alheios do que vencer nossas próprias imperfeições. Mas Jesus nunca pediu que mudássemos o mundo inteiro. Pediu que começássemos por nós mesmos. A cada dia podemos nos perguntar: hoje fui mais paciente que ontem? Falei com mais gentileza? Perdoei mais rapidamente? Julguei menos? Amei mais? Essas perguntas e pequenas vitórias constroem a verdadeira transformação espiritual. Quando limpamos o coração de sentimentos inferiores, criamos espaço para que Deus habite em nós. E quanto mais Deus encontra espaço em nosso coração, mais paz espalhamos ao nosso redor. Ao final, percebemos que a pureza não é ausência de luta, é direção, é caminhar mesmo lentamente rumo ao bem. Porque quem busca sinceramente viver o Evangelho, talvez ainda não veja Deus face a face, mas certamente já começou a enxergar a sua presença em cada momento da vida. Na sequência, Jesus apresenta uma bem-aventurança profundamente atual. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veremos que construir a paz vai muito além da ausência de conflitos. É uma missão diária de transformação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ser pacificador não é apenas evitar conflitos, é algo mais profundo. É escolher conscientemente não alimentar a discórdia, é recusar a violência nas palavras, nos gestos
e, sobretudo, nos pensamentos. A paz verdadeira não começa fora de nós. Ela nasce dentro. Não é ausência de problemas, é presença de equilíbrio diante deles. Muitas vezes imaginamos que ser pacificador é ficar em silêncio diante de tudo. Mas Jesus não nos chamou para a omissão. Ele nos chamou para a construção da paz. É construir a paz que exige coragem. Coragem para perdoar, coragem para pedir perdão, coragem para não devolver agressividade com agressividade, coragem para interromper ciclos de mágoa que poderiam se prolongar por anos. Allan Kardec, ao comentar os ensinamentos morais do Evangelho, nos mostra que a verdadeira reforma começa no mundo íntimo. Ser pacificador é decidir não ser mais um agente de conflito. É entender que cada palavra pode ser uma semente. Semente de cura ou semente de dor. Há pessoas que, mesmo sem levantar a voz, espalham tranquilidade. E há outras que, mesmo em silêncio, carregam tensão por onde passam. A paz não depende apenas do ambiente, depende da vibração que carregamos dentro de nós. Jesus disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não há paz frágil que desaparece diante da primeira dificuldade. É uma paz que sustenta, que acolhe, que fortalece. Quando escolhemos a paz, não estamos perdendo a batalha, estamos vencendo a nós mesmos. E talvez seja esta a maior vitória possível. Cada bem-aventurança é um degrau, um convite, um chamado silencioso para sermos melhores do que fomos ontem. E se hoje sairmos daqui com apenas uma semente, que seja essa. A paz que buscamos no mundo começa na consciência tranquila que cultivamos dentro de nós. Que possamos sair daqui mais leves, mais conscientes, mais humanos, um pouco mais próximo do amor que Jesus nos ensinou. Chegamos à última bem-aventurança, talvez a mais desafiadora de todas. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nela, Jesus nos mostra que permanecer fiel ao bem, mesmo diante das dificuldades e incompreensões, é um dos maiores testemunhos de fé e de evolução espiritual. Jesus ensina que felizes são aqueles que desejam sinceramente a justiça de Deus, buscando a verdade, viver o bem, a honestidade e o amor ao próximo. Não se trata apenas de pedir justiça para si, mas de cultivar o coração que anseia por um mundo mais fraterno e correto. A promessa é que esse desejo será satisfeito, pois Deus ampara e fortalece aqueles que perseveram o caminho do bem. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, essa bem-aventurança convida a uma transformação moral. Ter sede de justiça significa combater as próprias imperfeições, agir com retidão, praticar a caridade e confiar na justiça divina sempre prevalece, ainda que nem sempre seja percebido imediatamente na vida presente. Quem busca a justiça com sinceridade, praticando o bem e confiando em Deus, encontra paz na consciência e caminha rumo à verdadeira felicidade. Se percorrermos juntos as bem-aventuranças, percebemos algo essencial. Elas não são apenas conselhos espirituais, são um mapa de transformação interior. Elas nos mostram que a felicidade não está fora, está na forma como vivemos dentro. Jesus não prometeu facilidades, ele prometeu sentido. Prometeu presença, prometeu direção. As bem-aventuranças, isto é, a reforma íntima, são buscas constantes para alcançarmos a felicidade. E esse caminho requer de nós humildade, fé, perdão, mansidão, justiça, pureza, paz e perseverança. Vão com Deus e muita paz.